Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta. Eu ajudo pessoas como você a ter o domínio das emoções, blindagem emocional para recuperar a coragem de agir. Então, se isso te interessa, fique comigo aqui nos próximos minutos, porque falaremos sobre por que você começa e não termina. Por que você tem esse padrão de começar muitas coisas e não terminar e se frustrar? Por que você está com a vida travada e paralisada? É sobre isso, você vai entender qual ferida emocional talvez esteja conectada a esse padrão para que você possa ter clareza e, a partir da clareza, tomar decisões, fazer escolhas, agir e aí resolver essa questão de vez para que você tenha a vida de coragem, a vida que é boa para você. Então, eu te convido a ficar aqui comigo nos próximos minutos, se isso te interessa. Também, se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, compartilha, porque eu tenho certeza que você está vivendo aí, se você está com essa vida frustrada, repetindo esses padrões de começar e não terminar, de começar algo e aí você para no meio, você trava no meio. Se esse padrão está na sua vida, a sua vida não está legal, eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque já aconteceu comigo, eu já vivi dessa maneira também, a minha vida não ia para frente, as coisas não aconteciam, as coisas estavam sempre paradas. Sabe quando você está numa estrada, andando, numa viagem, e aí o trânsito para, e aí você não sabe o que está acontecendo, porque, sei lá, teve uma queda de barreira lá na frente, teve um acidente, ou seja, você talvez esteja nessa via aí, nessa estrada, sem saída, parada, com fome, com calor, você quer sair desse lugar, mas não consegue. Então, clareza é fundamental, é por isso que a gente vai conversar a partir de agora. Deixa eu dar um bom dia para a Thalita que está aqui, a Rosana. Sejam muito bem-vindas para a gente começar essa conversa a partir de agora. Então, pegue seu papel e caneta para que a gente fale sobre esse padrão e aí você vença a procrastinação. Procrastinação é uma palavra que você conhece, faz sentido? Quem aqui conhece procrastinação? Escreve eu aqui. Tenho certeza que você conhece, você já ouviu. Procrastinação é uma palavra que está em voga há muito tempo. E o que é procrastinar? A primeira coisa, eu vou explicar o que não é procrastinação, tudo bem? Isso é importante de você entender o que não é procrastinação, que talvez seja o que você acreditou, talvez tenha sido o rótulo que você recebeu de ser uma procrastinadora, um procrastinador, e isso te faz mal, isso acaba adoecendo a sua autoestima, você se sente menor, você se sente mais fraca, você se sente incapaz. Procrastinação não é preguiça. Escreva aqui, procrastinação não é preguiça. Eu sei que muitas pessoas já devem ter falado isso para você. Vai lá e faz. Se você não está fazendo é porque você é preguiçosa, porque você é preguiçoso. Oi, Cabral, seja muito bem-vinda. Você não está fazendo as coisas porque está te faltando vontade. É só ir lá e fazer. Se fosse tão simples assim, a procrastinação ela deixaria de existir na vida das pessoas e a vida seria muito melhor. Procrastinação não é preguiça. Obrigado, Cabral. Procrastinação não é preguiça. Entenda isso. Procrastinação é um sintoma. É um sintoma. Procrastinar é adiar. É você deixar para depois uma tarefa importante, algo que você precisa fazer agora, para depois. Adiar. Procrastinar é adiar. E se você hoje está adiando algumas coisas na sua vida, você precisa entender a razão. E a razão não é... Oi, Ellen, seja bem-vinda. A razão não é falta de coragem, como muitas pessoas acreditam. Eu não avanço, eu não ajo porque eu não tenho coragem. Não é. Existe sempre uma causa emocional. Existe algo que a sua mente entende que se você fizer aquela ação não será bom para você. Ou seja, existe um medo. Escreva aqui, medo. E o medo é uma emoção. O medo é uma emoção. Você precisa compreender isso. Oi, João, seja muito bem-vindo.
O medo é uma emoção e essa emoção é o que faz você simplesmente adiar aquilo que é importante para você. Só que antes da gente aprofundar esse assunto, eu quero que você reflita aqui. O que você hoje está adiando que poderia ter mudado já a sua vida? Pensa nisso. O que você já adiou, deixou para depois e que poderia ter mudado a sua vida? E eu estou te fazendo essa pergunta não para você se culpar. Tudo bem? Não quero que você se culpe. Esse espaço aqui não é para você se culpar. Esse espaço é para você criar consciência. Consciência do problema, consciência da solução, para que aí sim você possa ter uma vida diferente. Para que você possa, a partir daí, fazer escolhas conscientes, escolhas que são importantes para você sustentar as suas decisões. Mas é importante sim, você ter a consciência do que você está adiando e que poderia já ter mudado a sua vida. E provavelmente tem a ver com uma decisão importante, uma escolha que talvez você esteja adiando por medo. E é aí que você precisa, para resolver de vez a procrastinação na sua vida, para você dominar a procrastinação, você precisa entender a origem desse medo. E existem alguns medos que nós temos, alguns medos que fazem com que a gente paralise, que faz com que a gente não ande para frente. Quer ver um? O medo da rejeição, o medo da opinião dos outros, o medo de ser julgado. E eu poderia ficar aqui a manhã inteira falando de outros medos que talvez esteja aí nesse momento com você. Tudo bem? Faz sentido? Oi, Eloide, Cauã, Volpini, chefe Volpini, sejam bem-vindas e bem-vindos para mais uma live da blindagem emocional. Existe um medo que faz com que você permaneça paralisada. Só que esse medo, presta muita atenção, ele não surgiu do nada. Esse medo não surgiu na sua vida, caiu, você tropeçou e achou esse medo. Esse medo é uma construção. Esse medo é a consequência de alguma experiência que você viveu, de algum evento que você viveu na sua vida e que sua mente deu um significado. Escreva aqui, significado. Para tudo que você viveu desde a gestação, passando pela primeira infância, pela segunda infância e pelo restante da sua vida, mas especialmente nesse período da gestação até a primeira infância, a sua mente deu significados que se tornaram as suas crenças. Escreva aqui também, crenças. Crença é aquilo que você acredita. E você vai acreditar a partir de um significado que a sua mente deu para determinada situação. Por exemplo, se você lá na infância andou de bicicleta e caiu na primeira vez que você andou de bicicleta e teve um acidente bem dolorido, bem forte, de impacto emocional, a sua mente pode ter dado como significado: andar de bicicleta machuca, andar de bicicleta vai fazer você chorar. E aí a sua mente não quer que você sofra isso, porque para sua mente tudo se trata de sobrevivência. Escreve essa palavra também, sobrevivência. Sobrevivência é um recurso que a nossa mente está buscando o tempo todo ativar em você, para que você permaneça viva. O que é uma bênção, claro. Queremos todos ficar vivos. Porém, esses significados muitas vezes estão te aprisionando. Porque junto com esse significado cria-se o quê? Uma emoção. Como o medo. O medo é uma emoção, lembra disso. E aí, esse medo, por exemplo, lá da tua infância, que gerou uma ferida emocional, esse evento traumático gerou uma ferida emocional, é como uma ferida mesmo. Se você cair na rua, vai ter um machucado, vai ter uma ferida. Essa ferida emocional, ela está decidindo a sua vida hoje. Então, se hoje você está adiando, vamos pensar em algo que é comum das pessoas adiarem. Uma decisão de separação. A pessoa sabe que o casamento dela não está legal. E talvez você esteja vivendo isso hoje.
A pessoa sabe que aquela relação já não é boa, é tóxica, não faz bem para ela, mas ela adia. E ela muitas vezes vai inventando desculpas conscientes para se manter. Ah, são os filhos. Ah, eu não tenho condição de me sustentar sozinha. Ah, e se eu me arrepender depois? Ah, e se as pessoas, o que as pessoas vão dizer? Ou seja, você vai adiando, você vai procrastinando essa decisão. Isso é o que eu chamo de uma procrastinação de vida. Por quê? Porque a vida vai continuar andando todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E a cada dia é um dia a menos. A cada dia você está mais próxima do fim. E se você não está vivendo uma vida com alegria, uma vida realmente feliz, tem algo de muito errado na sua vida. Tem algo de muito errado na sua vida. Como eu venho falando, existe uma conta emocional que você precisa cuidar dela. Nessa conta emocional é uma conta como a sua conta bancária, por exemplo, onde você movimenta dinheiro. Na conta emocional, você movimenta alegria. Digamos que a alegria é o dinheiro dessa conta emocional. Então, quando você vive um momento feliz, quando você vive um momento prazeroso, quando você faz algo que te realiza, você está depositando alegria nessa conta emocional. Você deposita alegria nessa conta emocional. Porém, quando você vive situações desgastantes, quando você vive relações tóxicas, abusivas, quando você está num trabalho que você não gosta, que você detesta, você está o quê? Retirando alegria. Você está tirando a alegria dessa conta emocional. E aí a pergunta que eu te faço é, a sua conta emocional hoje, seja sincera, está positiva ou negativa? A sua conta emocional tem mais alegria ou mais tristeza? Essa conta emocional, se ela estiver negativa, ela vai te adoecer. Ela vai te adoecer. Por isso que eu gosto de dizer que a alegria é o combustível da vida. Porque a gente precisa desse combustível para fazer as coisas, para a gente realizar, para a gente agir. E essa procrastinação que hoje você está vivendo, essa procrastinação de vida, é a consequência de uma construção de medos e de experiências que você viveu e que sua mente deu significados que te impedem de tomar decisões. Por exemplo, você talvez carregue a ferida da rejeição. Lá na sua infância, você talvez tenha sido rejeitada pela mãe, pelo pai. E essa rejeição faz com que você não queira tomar a decisão, por exemplo, de se separar. Por quê? Porque se eu me separo, as pessoas podem não gostar, as pessoas podem me julgar, e aí eu vou ser rejeitada, eu vou ficar sozinha. Oi, Cris, seja muito bem-vinda. Luiz Fernando, fala Luiz, seja muito bem-vindo. A Cadive também, seja bem-vinda. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Você talvez hoje esteja paralisada, não por preguiça, não por falta de conhecimento, mas talvez você hoje esteja paralisada, com a vida travada, porque tem uma ferida emocional aberta que te machuca toda vez que você tenta dar um passo. O que vem à sua mente é aquele significado, a rejeição que você viveu lá na infância, ou o abandono que você viveu na infância, ou a humilhação que você viveu na infância. São feridas emocionais que você talvez carregue e que estejam decidindo a sua vida, o seu destino, a sua história. E por isso que eu digo, a cada dia é um dia a menos. E você vai continuar deixando a sua vida de lado. Você vai continuar sendo uma espectadora da vida, sem ação. Isso adoece. Essa conta emocional, ela precisa ser positiva. E você precisa lutar por isso. Ah, Gata, mas eu não tenho coragem. Não é de coragem que você precisa nesse momento. Presta muita atenção. Porque essa coragem que você está clamando é a coragem heróica. A coragem que muitas vezes é inconsequente, a coragem que a gente aprendeu no cinema, na literatura. Essa coragem heróica, ela não surge do nada. Ela não surge do nada e você precisa compreender isso. A coragem verdadeira que você precisa, ela é uma construção. Escreva, coragem é uma construção.
Coragem se constrói dia a dia, a cada ação, a cada momento que você age. É assim que você constrói coragem. É assim que você vai dominando os medos. E coragem, a palavra coragem é a junção de duas do latim. Cor, de coração, e agem, de agir. Ou seja, coragem é ação. Como está escrevendo Eloíde aqui, ação, isso. Coragem é ação. É agir com o coração. É por isso que eu digo que a vida de coragem, que todo mundo merece, e que eu tenho certeza que você deseja, a vida de coragem é a vida do agir com o coração, do seu coração. Qual é a vida boa para você? Imagine, talvez você esteja tão mergulhada nos problemas, nos desgastes, que você não consiga nem imaginar essa vida de coragem. Mas qual é a vida de coragem que você gostaria de ter? Qual é a vida de coragem que você gostaria de dar para os seus filhos? Qual é essa vida de coragem? A vida de coragem é aquela que é boa para você. É aquela de acordo com as tuas regras, de acordo com os teus valores, os teus princípios, com os teus limites. Essa é a vida de coragem. É a vida da ação, é a vida do coração. Só que a coragem verdadeira, como eu disse, é uma construção. É uma construção de preparação. Você precisa se preparar. Por isso que eu digo, coragem, escreva aqui. Coragem é ação com preparação. Quando você age preparada, o resultado vai vir. Quando você se prepara para valer, a chance de dar certo aumenta consideravelmente, diferentemente quando você tem a coragem heróica. Ah, simplesmente eu vou agora fazer uma transição de carreira. Eu nem sei o que eu quero fazer, eu dependo daquele emprego, eu jogo tudo pro alto e aí eu me ferro. Essa é a chamada coragem heróica. Você teve um ato de coragem, de bravura naquele momento, ao, por exemplo, pedir demissão do seu emprego? Maravilha, que bom. Só que você ficou pior. Ô gata, mas eu não aguentava mais esse emprego. É aí que você precisa entender que a primeira preparação, a preparação mais importante que você precisa é o domínio das suas emoções. É você ter blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Você precisa ter blindagem emocional. Essa é a preparação mais importante. Dominar as emoções. Quando você, por exemplo, num emprego que você não gosta, mas você precisa dele, se você aprender a dominar as suas emoções, você vai aprender a suportar por um tempo, para que você possa fazer uma transição, para que você possa aprender um novo ofício, seja lá o que for. A partir daí, sim, você toma a decisão. A partir daí você age. Eu já fiz 2 transições na minha carreira, na minha vida profissional. A primeira, eu venho da comunicação, do jornalismo. A primeira foi do mundo corporativo. Boa, Cris, blindagem emocional. Para minha empresa, eu tinha uma empresa de comunicação. E eu não queimei a ponte simplesmente, porque eu dependia do salário da TV que eu trabalhava. O que eu fiz? Eu fiz um plano e precisei sim dominar as minhas emoções. Para quê? Para não chutar tudo, porque eu já não estava querendo mais ficar naquela empresa, não porque a empresa era ruim, mas porque eu queria ficar na minha empresa, eu queria trabalhar na minha própria empresa. E aí, só para você ter uma ideia, foram 3 anos para essa transição. A segunda transição que eu fiz foi quando eu decidi largar a comunicação, vender a minha agência para fazer o que eu faço hoje, trabalhar com pessoas. Foi a mesma coisa. Se eu não tivesse o domínio das minhas emoções, eu teria tomado decisões inconsequentes, que prejudicariam não apenas a mim, como a minha família. Entende a importância de você ter o domínio das emoções, você ter blindagem emocional? Porque para você fazer uma mudança na sua vida, você vai precisar de um tempo. Você vai precisar, muitas vezes, de novos conhecimentos. Dominar as emoções. Por isso que a preparação que você precisa, a coragem verdadeira da ação com preparação, começa aonde? Começa com blindagem emocional.
Tudo bem? Faz sentido? A Cris, trabalhar com pessoas exige muito equilíbrio. Sim, exato. Né? Em qualquer relação, né, Cris? A gente precisa ter esse domínio das emoções. Por exemplo, você talvez hoje esteja com dificuldades de lidar com seu filho. Você precisa ter o domínio das emoções. Você talvez hoje tenha dificuldade de lidar com o seu marido. Você precisa ter blindagem emocional. Quando você tem esse domínio das emoções, as suas escolhas, as suas decisões são muito melhores. São muito melhores. Então você precisa entender a causa emocional dessa procrastinação. Qual é a ferida emocional de origem que faz você hoje ter medo de agir? Que faz você adiar aquilo que é importante para você? E talvez você tenha que descobrir isso através de uma conversa. Eu estou oferecendo a sessão de planejamento terapêutico, a SPT, por apenas R$27, um preço simbólico. Então, se você tiver interesse, vai na minha bio, clica lá no link e preenche um formulário que eu vou entrar em contato com você. Para você entender a origem dessa ferida emocional. Aonde que isso começou? E a partir daí você ter clareza. Porque na SPT eu vou te entregar clareza. Um mapa para você entender como você pode sair dessa. Isso, SPT, Sessão de Planejamento Terapêutico, Cris. Sessão de Planejamento Terapêutico, SPT. Vai na minha bio, tem um link lá, clica no link e aí vai aparecer um formulário. Clica nesse formulário, preenche rápido, só para eu ter os seus dados e eu poder entrar em contato com você. Então faça, Cris, entra lá na bio e aí participe. É um preço simbólico, R$27 é uma conversa individual, sigilosa, online, para que você possa entender essa ferida emocional que te prende hoje, que te impede de tomar decisões, de avançar na vida, de prosperar. Isso é fundamental para você realmente destravar e desbloquear a sua vida. Tá bom? Então, vai lá na nossa bio para que você possa participar da sessão de planejamento terapêutico. Tá bom? Eu te vejo amanhã às 8h30. Espero que você tenha gostado dessa conversa de hoje e que tenha te ajudado. Tá bom? Grande abraço. Tchau!